Olá pessoal, aqui é o G-Crank, bem-vindos a mais um episódio do Scala de A a Z, a série de vídeos aí que te ensina a linguagem Scala. E nesse episódio a gente vai dar uma olhada em alguns exemplos do uso de objects no Scala. Então no episódio passado a gente falou um pouquinho dos objects e do fato de que não existe static na linguagem Scala. E agora a gente vai dar uma olhada em alguns exemplos práticos aí de uso desse tipo de recurso. São só alguns exemplos, não é uma lista completa, porque não tem nem como fazer todos os exemplos, todos os usos da API, mas eu vou começar mostrando o list. Então, aqui no Scaladoc, a gente pode dar uma olhada aqui do lado do list, eu filtrei aqui, né, list, onde a gente tem o C da classe e o O do object, eu vou clicar no O. A gente vai dar uma olhada no Scaladoc do object list, onde a gente tem diversos métodos auxiliares, que seriam os típicos métodos estáticos em Java, mas isso não existe em Scala. Então, em Scala a gente tem o object list e tem coisas como, por exemplo, um empty. Então, a gente tem um método empty que retorna uma lista vazia. Então, a gente pode vir aqui no REPL e testar isso. Eu posso dizer aqui list.empty e aí ele devolve uma lista vazia pra gente, uma lista de nothing. Mas para, sei lá, a gente precisa fazer alguma coisa aqui, como um processamento começa com uma lista vazia, tá lá disponível o list.empty. Eu poderia colocar val lista vazia recebe list.empty. E aí eu tenho então uma referência chamada lista vazia com uma lista vazia, basicamente, com objeto. Então esse list.empty é um método do object list que cria um objeto da classe list. Às vezes essa comparação de classe versus object pode ficar um pouquinho confuso, mas é isso. Um outro exemplo que a gente pode pegar aqui da lista ainda que é interessante é o range. Então eu posso falar val números recebe list.range e eu quero todos os números entre 1 e 10. E aí ele cria pra gente uma lista com todos os números de 1 até 9, que é 10 não inclusive. Esse range ainda tem um outro auxiliar que diz o passo, então eu posso colocar um 2 aqui no final e ele cria de 2 em 2, então 1, 3, 5, 7, 9 aí no caso. E beleza, então de novo o range nesse caso é um método do object list que cria um objeto da classe list com os valores aqui que a gente mandou ele calcular. Basicamente isso. Um outro exemplo que eu quero mostrar para vocês é a classe source. Então a gente tem no Scala IOSource. Diferente da lista, a gente vai ter que importar esse cara para poder usar lá no REPL. Então tá aqui Scala IOSource. Vamos já importar aqui. Import scala.io.source. Beleza, está importado. E ele tem diversos métodos interessantes. Então ele é um objeto, como vocês... aliás, eu estou na classe, mas eu quero ver o object. Object source. Tem várias coisas interessantes, por exemplo, from file para você ler um arquivo, para você ler informações a partir de um arquivo, from input stream para você ler dados a partir de input stream, e o RI, from RI, from RL, etc. Para exemplificar, eu vou criar um val linhas recebe source.from URL. Então eu vou ler uma página realmente, no caso eu vou ler o meu site, então http://jcrank.com. Beleza. Aliás, isso está quase certo, mas eu já explico. Legal, eu vou repetir isso aqui, só que eu vou fazer um get lines. Então o que acontece? O from URL é um método do object source. A gente passa a URL que a gente quer que leia, e o getLines é um método do objeto resultante dessa chamada que retorna todas as linhas lidas, e é isso que eu quero colocar nesse objeto linhas aqui. Beleza, então a gente usou mais um método auxiliar de um object para ler todas as linhas de alguma coisa, no caso de uma URL. Para mostrar que isso está funcionando, eu vou fazer um filter rapidinho, esse é um assunto para um vídeo no futuro, mas eu vou adiantar esse caso só para mostrar para vocês funcionando. Então, linhas, eu tenho todas as linhas da página, eu quero filtrar todas as linhas que contêm a palavra jcrank, porque eu sei que meu site tem algumas linhas a palavra jcrank, afinal é o meu site. Legal, ele criou, não vai adiantar nada, ele criou o res3, mas eu vou printar isso na tela, senão não adianta nada, né? Então, for each println, e aí ele imprime pra gente aqui, uma tag anchor, que eu tenho lá um link para a própria página na página,
e o H1 com o Welcome to jQuery's website. Então se a gente voltar aqui, abrir aqui, www.jQuery.com, não precisa www na verdade, mas tudo bem, até tiro ele automaticamente. Eles vão ver o Welcome to jQuery's website, que foi a linha que a gente acabou de ver lá no wrap. Bom, vamos fechar isso aqui, vamos voltar para cá. E essa é a source. O último exemplo que eu quero mostrar para vocês é a classe, é o objeto XML. Então, XML aqui em cima, vamos aqui embaixo, Object XML. E o Scala ele tem uma forma bem natural de trabalhar com XML. E a gente pode escrever XML diretamente na linguagem, também é assunto para algum outro vídeo. Se vocês tiverem interesse em saber mais sobre isso, vocês podem deixar comentários. Isso vai influenciar sempre a ordem que eu coloco os conteúdos. Mas vamos lá, eu vou criar um XML aqui na mão. Então, eu vou criar um XML, mas eu vou colocar entre como uma string. Então vamos lá, pessoa, que tem um nome, Paulo, nome, e tem um apelido, jQuery barra apelido, beleza, vamos fechar a pessoa aqui. Eu nem precisava ter colocado uma linha só porque eu coloquei aspas triplas ali, mas tudo bem. 1, 2, 3, beleza. Legal, criei um XML que na verdade não é um XML, é uma string. Em Scala eu poderia ter colocado o XML direto, mas não é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Então criei meu XML. Aqui, voltando no Scala Doc, a gente pode olhar aqui do Object XML. Ele tem diversos loads. Então ele tem load para carregar XML de diversas origens aqui, como vocês podem ver. Ele tem load file para ler a partir de arquivos, e o que eu vou mostrar para vocês é esse load string. Então ele também tem um método especial para ler XML a partir de string. Load string, recebendo a string que tem o XML. Então eu vou colocar val XML parseado recebe XML, o object. Aliás, desculpa, antes disso eu tenho que importar. Então vocês podem olhar aqui a escala XML. Então import escala.xml.xml. Agora sim, a gente pode fazer xml.loadString e o XML que a gente criou lá em cima. Então, val XML parseado recebe isso aí. E ele parseou. Reparem que o objeto retornado por esse método utilitário do objeto XML é o Scala XML Elen. Então, o objeto XML tem aquele monte de load, ele faz o parse e devolve um objeto da classe Elen, elemento aqui Elen, para a gente poder trabalhar normalmente. E aí é basicamente isso. E aqui a gente pode trabalhar esse XML como a gente quiser. Se eu escrever aqui XML parseado para printar só, ele printa esse cara aqui, vou colocar um toString nele pra gente ver, e ele gera uma string de volta com o XML e assim por diante. Eu não vou mostrar muita coisa de XML, que não é o objetivo desse vídeo. Então eu espero que vocês tenham entendido aí alguns usos do Object em Scala. Não é nada muito complicado, pelo contrário é bastante simples. A única coisa que vocês têm que tentar ter em mente sempre é a diferença entre um Object e um Class. Então o XML não é um bom exemplo porque ele não tem um Class, vamos voltar para o List. E o list você tem claramente a classe list, e esse cara gera os objetos normais, ela é a coleção que a gente vai usar normalmente, a gente vai falar mais desse cara no futuro. E o object list, que é um objeto que tem diversos métodos utilitários, que, por acaso, geram objetos dessa classe list. Então esse é o ponto. Então é isso, pessoal. Era isso que eu queria mostrar para esse episódio, espero que vocês tenham gostado. E tendo aí, se tiver alguma coisa especial que vocês querem ver, postem aí nos comentários, que isso como eu mencionei, vai influenciar a ordem que a gente coloca o conteúdo aí no canal. Então valeu, pessoal, até a próxima. Fui!